Daí, galerinha do terceiro, beleza? Bom, estou aqui então para a gente gravar a segunda parte do capítulo Brasil, anos 1940 e anos 1950. Na aula desse vídeo, nós vamos falar sobre o governo do Juscelino Kubitschek, também conhecido apenas por JK, e vamos falar um pouquinho da cultura e da sociedade brasileira nos anos 50, tá bom? Beleza? Nunca se esqueçam dos recados, hein, galera? Participar dos vídeos, tirar dúvidas, se necessário, comentar, tá? Cobrar os colegas aí no grupo no WhatsApp de vocês para todo mundo assistir e fazer, beleza? E fazer aqui ó, os exercícios no menu avaliações, tá bom? Nunca se esqueçam que os links serão postados no menu atividades, beleza, galera? Vamos lá. Então, no livro, peguem aí o livro de vocês. Eu quero que vocês coloquem o livro na página 57. Para a gente, então, continuar aqui de onde paramos, né? Na aula anterior, eu pedi para vocês lerem a carta escrita por Getúlio Vargas antes do seu suicídio e pedi para responderem a B, a C e a número 2, tá? Bom, vamos falar agora então sobre o próximo subtítulo do capítulo, o governo do presidente Juscelino Kubitschek, tá bom? Ou apenas conhecido como JK, e a sua política econômica, conhecida como nacional desenvolvimentismo, que a gente vai entender um pouquinho melhor como funcionava aqui ao longo dos parágrafos do livro, tá bom? Bom, então, quando Getúlio Vargas se suicidou, pessoal, o Brasil foi governado por alguns meses pelo seu vice-presidente, tá? O vice dele, que era o Café Filho. O Getúlio Vargas se suicidou e o mandato dele não tinha acabado ainda. Então o vice dele, o Café Filho, governou aí por alguns meses até que novas eleições fossem feitas. Bom, com essas eleições, que ocorreram em outubro de 1955, observem o mouse, quem vence essas eleições é um político de Minas Gerais chamado Juscelino Kubitschek, beleza? Ele era do partido do PSD, Partido Social Democrático, um partido de centro, podemos dizer assim. E o vice dele foi o político do Rio Grande do Sul, o João Goulart, do PTB, do partido que era do Getúlio Vargas, lembram? O João Goulart havia sido ministro do Trabalho durante o governo de Getúlio Vargas, ele foi aí um dos principais motivos que causou tantos problemas entre Getúlio Vargas e a sua oposição, tá? Bom, quem eles venceram nessas eleições de outubro de 1955? Venceram um político da UDN, do Partido da União Democrática Nacional, aquele partido aí reconhecidamente das elites da época, um político chamado Joaquim Távora, tá bom? Bom, como que Getúlio, então, como que vai ser o governo de Getúlio Vargas politicamente falando, pessoal? No Congresso Nacional, ele conseguiu formar uma boa base aliada, ou seja, ele tinha muitos senadores e muitos deputados que seguiam as ideias dele, ou seja, votavam para aprovar as propostas feitas, sugeridas pelo governo do Juscelino Kubitschek, tá? Então, eles tinham aí essa aliança entre o PSD e o PTB garantiu a base necessária para a aprovação das propostas do governo, dos projetos do governo no Congresso Nacional. Boa parte, então, de todos os projetos que o JK tentou fazer foram aprovados e foram postos em prática, tá bom? O Juscelino Kubitschek ele conseguiu diminuir aí a tensão entre digamos, os trabalhadores e os empresários, quando ele conseguiu misturar aí a sua ideia de desenvolvimento do país com ordem, né? Ou seja, com o objetivo de evitar greves ou qualquer tipo de paralisação que pudesse prejudicar o desenvolvimento econômico do país, tá? Então, esse discurso dele de mesclar desenvolvimento com ordem fez com que a oposição ficasse mais tranquila em relação a ele. Ele não vai ter aí muita oposição no governo dele, tá bom? Muito bem, tá? Continuando, pessoal. Além disso, podem grifar aqui, ó, o governo do Juscelino Kubitschek foi marcado por um clima de estabilidade e otimismo, né? Por um lado, o Juscelino Kubitschek ele conseguiu acalmar aí o movimento dos sindicatos de trabalhadores, ele conseguiu acalmar aí
as reclamações e as greves que aconteciam, que vinham acontecendo desde o governo do Getúlio Vargas, como a gente falou na aula passada, e também conseguiu agradar as Forças Armadas brasileiras. Né? Ele conseguiu manter as Forças Armadas brasileiras ao lado dele, fato que inclusive levou a renúncia, né, do Getúlio Vargas e, consequentemente, ao suicídio dele. E para ele conseguir atrair as Forças Armadas, então, ao seu lado, ele aumentou aqui os vencimentos, que seriam os salários do Exército, ele equipou melhor o Exército durante seu mandato e nomeou militares para postos no governo, então alguns postos estratégicos, como ministro da Defesa, entre outros ministérios aí que ajudariam o país a ser governado, ele nomeou alguns militares para algumas pastas do governo, tá? Beleza, galera? Aqui nós temos um pouquinho mais de informações sobre as ideologias, tanto do PSD quanto do PTB, tá bom? E talvez o governo do Juscelino Kubitschek, talvez o maior símbolo do governo dele, o fato que levou ele a ficar mais reconhecido, tenha sido esse, né? O da construção de Brasília, pessoal. Então, até o início do governo do JK, não existia a capital do Brasil em Brasília ainda, tá? Foi durante o governo do Juscelino Kubitschek, portanto, que foi efetivada a construção de uma nova capital para o nosso país. E essa construção realmente assim foi feita de uma maneira bastante rápida, tanto é que até antes de acabar o governo dele, em 1961, a cidade de Brasília já estava sendo entregue como nova capital brasileira. Tá? Já existia um projeto para mudar a capital brasileira para o interior do território, visto que é estrategicamente melhor você ter uma capital no interior do território para evitar problemas como uma invasão durante uma guerra, que era o caso do Rio de Janeiro, que é uma cidade litorânea, né? Então, com esse objetivo e com o objetivo também de colocar uma capital no centro do Brasil, que serviria então para integrar as regiões, né, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Esse era o grande objetivo, né, de colocar a capital estrategicamente ali em Brasília. Então, com esse pretexto, foi feita então a construção de uma nova capital, tá? Que teve participação aqui do urbanista Lúcio Costa, que desenhou a cidade, e também do arquiteto Oscar Niemeyer, que é aqui do Paraná, inclusive, e ficou muito famoso aí pela arquitetura de alguns prédios do governo lá na cidade de Brasília, tá? Claro que uma grande quantidade de mão de obra foi necessária para construir uma cidade em tão pouco tempo. A maioria dos trabalhadores que foram lá para Brasília para trabalhar nas construções foram então migrantes vindos da região Nordeste, migrantes nordestinos. Realmente milhares de nordestinos acabaram se migrando, né, viajando para Brasília para trabalhar nessa construção, tá? Muito bem. É claro que ele teve oposição quanto a esse projeto, né, principalmente pessoas aí ligadas ao UDN, que diziam que a construção de uma nova capital era desnecessária, que isso gastaria muito dinheiro público, né, envolveria muito dinheiro, e que JK, né, Juscelino Kubitschek, estaria fazendo isso apenas para melhorar a sua imagem, né, como presidente. Tá? A capital foi entregue no dia 21 de abril de 1960, com grande expectativa, beleza? E até atualmente é a capital do Brasil. Né? Aqui nós podemos ver trabalhadores, né, construtores trabalhando na construção da cidade. Não podemos esquecer daí dos milhares de trabalhadores que vieram de todas as partes do Brasil, especialmente do Nordeste, tá? Bom, você faz. Antes de eu vir para cá, claro, né? Deixa eu mostrar para vocês algumas fotinhas aqui da construção de Brasília. Observem aí pela tela de vocês, tá bom? A construção aqui dos ministérios. Olhem como era a cidade, então, aí no início, como ela ficou depois de pronta, tá? Olhem só, aqui onde hoje é os prédios dos ministérios, tá? Muito bem. Olhem só.
Ok, deixa eu fechar aqui agora. E aqui nós temos imagens de Juscelino Kubitschek, né? Um presidente bastante famoso aí da história do Brasil. Tá bom? Muito bem. Vamos voltar lá, galera? Voltando para o livro. Você faz a história. Pessoal, eu achei interessante esse trecho do livro que traz depoimentos. Alguns arqueólogos estudando aí áreas subterrâneas da construção de Brasília localizaram vários registros de trabalhadores que ajudaram a construir Brasília, né? E eu tenho alguns depoimentos aqui bem interessantes, alguns trechos escritos aí na parede de construções, como vocês estão vendo, como por exemplo essa, ó, que os homens de amanhã que aqui vierem tenham a compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. E temos essa outra aqui também, ó. Se todos os brasileiros fossem dignos de honra e honestidade, teríamos um Brasil bem melhor. Só temos uma esperança nos brasileiros de amanhã. Brasília de hoje, Brasil de amanhã. Desculpem. Continuando. E aqui nós temos escrito também, né? Amor, palavra sublime, que domina qualquer ser humano. Bom, e o que vocês acham aí dessas escritas, né? Desses textos escritos nas paredes aí dos operários? Letra A, o que vocês acham? Respondam aí. O desejo dos operários que trabalharam em Brasília em 1959 se concretizaram? Será que hoje, 2020, esses desejos se concretizaram, pessoal? Respondam aí. Em sua opinião, que ações podem transformar o Brasil em um lugar melhor? Podem responder. E letra C. Se você pudesse deixar um desejo registrado para os brasileiros do futuro, no mesmo local do Congresso Nacional, qual seria a sua mensagem? Bom, vamos falar um pouquinho agora da parte econômica do governo do Juscelino Kubitschek. Gente, o slogan do JK, o slogan dele, que ajudou ele a ser eleito, era esse: 50 anos em 5. Ou seja, entre as propostas de governo dele, quando ele era candidato, ele havia prometido que faria de tudo para que o Brasil se desenvolvesse o equivalente a 50 anos em apenas 5 anos de mandato dele, de mandato presidencial. Para que isso acontecesse, ele lançou, depois de eleito, o Programa de Metas. Então, o Programa de Metas era uma série de leis e investimentos que tinham o objetivo de estimular o desenvolvimento do Brasil em algumas áreas específicas. Eram, então, 6 pontos cruciais, tá? Além da construção de Brasília, o Programa de Metas do Juscelino Kubitschek tinha o objetivo de melhorar a saúde, a educação. A gente pode perceber então pela primeira vez aí a educação estando em algum plano, né? Também o desenvolvimento das indústrias de base, indústrias de transportes e também no ramo de energia. Então, para isso, o governo passou a investir maciças quantidades de dinheiro, tanto público como privado, ou seja, o governo buscou aí parcerias, alianças com o setor privado, com empresários privados, para estimular então o cumprimento do programa de metas, tá? Para organizar esse programa de metas, o JK criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que era uma espécie de um gabinete lá em Brasília, que deveria então organizar esse programa de metas. Ele deveria integrar os bancos com as empresas, para facilitar aí a tomada de decisões na hora de fazer algum investimento, tá? Bom, olhem aqui nessa imagem a linha de montagem da Volkswagen. Observem o Fusca sendo produzido, pessoal. Leiam a legenda. Operários trabalhando na linha de montagem da Volkswagen em São Bernardo do Campo, 1958. Ao lado de São Caetano e Santo André, a cidade se tornaria parte do primeiro grande centro de produção automobilística do país. Então, essa região chamada de ABC Paulista, que inclui São Bernardo do Campo, São Caetano e Santo André, além, claro, da capital São Paulo, se tornou, então, galera, durante o governo do JK, mais ainda do que já era,
do primeiro grande polo industrial do país, do Brasil, e até hoje é assim, né? Tanto é que a cidade mais populosa do Brasil é São Paulo, e as cidades metropolitanas ali de São Paulo também são muito grandes, né? Muitas indústrias, a maioria das indústrias brasileiras se concentram ali, tá? Ou tem sua sede principal ali naquela região. E, claro, foi o primeiro momento que no Brasil passaram a ser produzidos carros, né? Automóveis. Antes disso, os automóveis tinham que ser importados, tá? Porque não eram produzidos no Brasil, né? Foi aí então durante a década de 50 que passaram a ser produzidos no Brasil. Olhem só, o governo dele, o sistema econômico dele foi chamado pelos historiadores de nacional desenvolvimentismo. O que significa isso? O que o historiador Boris Fausto explica o que é nacional desenvolvimentismo? É isso aqui, ó. É uma política, tá, que buscava combinar investimentos de capital estrangeiro, principalmente capital dos Estados Unidos, e da indústria privada nacional, com aliado ao desenvolvimento público, então dinheiro do governo, de capital estrangeiro e também dinheiro das empresas privadas nacionais, juntando tudo isso para tentar dinamizar aí o crescimento econômico brasileiro, tá bom? Bom, será que tudo isso que ele tentou fazer deu certo? Fez o Brasil se realmente se transformar em um país com uma economia melhor, com uma situação de vida melhor? Bom, nem tanto, tá? Apesar de no início do governo dele o PIB ter crescido e ter havido algum crescimento econômico, o fim do governo do Juscelino Kubitschek marca então aí a chegada de uma grave crise econômica. Uma crise econômica tão grave que vai prejudicar os próximos presidentes que vão vir depois dele, que é o Jânio Quadros e João Goulart. Inclusive, em 1964, vai ocorrer um golpe militar que vai derrubar João Goulart do poder. Tá? O governo havia gastado dinheiro demais, galera, com a construção de Brasília, por exemplo, e com os incentivos à industrialização. O governo havia gastado demais, então a dívida do governo aumentou muito, enquanto que a abertura ao capital estrangeiro e aos produtos estrangeiros fez com que o Brasil também importasse muitos produtos, deixando uma balança comercial desfavorável, e isso causou maior endividamento do país, tá? Para vocês terem uma ideia prática do que isso foi, a inflação chegou a 39,5% no final do ano de 1957. E isso é muita coisa. É como se essa caneta custasse R$1 em janeiro, e no final do ano ela estivesse custando aí R$1,40, né? R$1,39. Então, assim, é um crescimento bastante grande. E multiplique isso por todos os produtos, né? Bom, claro que toda essa situação de inflação aliada a baixos salários fez com que os sindicatos se mobilizassem e que greves, né, acontecessem em 1957, 1958, 1959 em diante, pedindo aí aumento dos salários, tá bom? Virando a página, pessoal, olhem essa charge publicada no jornal Última Hora em 15 de dezembro de 1956. Vejam o Juscelino Kubitschek segurando aqui em suas mãos um projeto dos automóveis, enquanto que aqui nós temos um rapaz com uma expressão de sofrimento, né, onde está escrito povo. E o JK fala como se estivesse falando para o povo, né? Primeiro o projeto dos automóveis e depois você, tá? Então, ao analisar essa charge, a gente pode perceber uma crítica profunda em relação à maneira econômica do Juscelino Kubitschek ter governado, não é verdade? A letra A quer saber assim, galera, que personagens são representados na charge? O Juscelino Kubitschek e o povo. Letra B, que mensagem está representada na charge? A mensagem de que, pensem comigo, possivelmente o governo estaria primeiramente pensando no desenvolvimento econômico, né, no crescimento econômico, no crescimento empresarial, deixando o povo de lado em um primeiro momento, como a própria charge diz, pensarei em você depois, tá? E letra C, estabeleça uma relação entre a charge e o momento político e econômico característico do fim do governo. O fim do governo do Vargas, então, como eu acabei de falar, foi marcado por uma grave crise econômica que vai inclusive prejudicar o desenvolvimento do Brasil nos próximos anos, tá? Marcado por muitas greves, e eu acho que isso dá para a gente pensar um pouquinho e entender, né, o do porquê da charge.
A inflação estava tão grande, galera, que o governo, em 1958, o Juscelino Kubitschek buscou um empréstimo de 300 milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional, conhecido pela a sigla FMI, que é como se fosse um banco internacional que empresta dinheiro para os países, claro que eles cobram juros, né, por isso. Então, imagine, 300 milhões de dólares foram emprestados pelo Juscelino Kubitschek, aumentando a dívida externa brasileira, né, o Brasil devendo mais dinheiro aí para bancos internacionais, dinheiro inclusive que de certa forma não foi pago até hoje, tá? É claro que ao fazer esses empréstimos, uma parte da esquerda brasileira, os comunistas brasileiros e também as pessoas do PTB começaram a criticar o Juscelino Kubitschek por estar vendendo o Brasil para os banqueiros internacionais, como se ele estivesse vendendo o Brasil teria que pagar muitos juros por causa desses empréstimos que ele estava fazendo. Essas críticas fizeram com que o JK rompesse relações diplomáticas com o FMI, deixando a dívida para ser paga depois. Ao mesmo tempo, ele buscou para tentar auxiliar aí em conseguir dinheiro estrangeiro, ele tentou reatar relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética e a China, causando grande oposição dos partidos aí ligados aos interesses dos Estados Unidos no Brasil, tá? Então, em meio a toda essa crise política, social, econômica que marcou o fim do mandato dele em 1961, novas eleições foram realizadas e quem ganhou a eleição foi o político Jânio Quadros, que nós falaremos no bimestre que vem, tá bom? Ótimo, galera. E os historiadores, só para fechar essa partezinha aqui, os historiadores eles afirmam que o governo do Getúlio Vargas foi marcado como populista, tá? O que é o populismo, pessoal? O populismo é um tipo de política em que o governante busca criar uma imagem de que há uma relação direta, quase que pessoal, entre o Estado e as massas. Ou seja, uma aproximação como de pai para filho entre o político e a maioria da população, que é aquela que mais vota e ajuda a eleger, então, os políticos. Nós chamamos esse tipo de relação entre político e pessoas e o povo de populismo, tá? É como se o político se apoiasse nesse apoio popular, prometesse, dissesse coisas para agradar essas massas de pessoas com o objetivo de que essas pessoas depois não afetassem o governo dele, não prejudicassem o desenvolvimento de leis e propostas econômicas, mesmo que essas propostas econômicas fossem de alguma forma prejudiciais para os trabalhadores, como as do Juscelino Kubitschek, tá? Os principais representantes do populismo no Brasil foram Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek e o Jânio Quadros, que nós vamos estudar no bimestre que vem, tá? Para fechar rapidinho, cultura e sociedade, galera. Durante esses anos de 1940 e 1950, influenciadas pelo desenvolvimento industrial das cidades, né, urbanas do Brasil, a população urbana, ou seja, a população urbana se tornou maior do que a população rural. Muitas pessoas migraram das áreas rurais para as cidades, né, para as áreas urbanas. E essas pessoas aglomeradas em centros urbanos contribuíram para o quê? Para a expansão dos meios de comunicação de massa, como rádio e televisão, por exemplo, tá? E também facilitou aí a propaganda desses políticos populistas, tá? Através do rádio e da TV, sem dúvidas. O rádio, por exemplo, ele teve o rádio foi o principal meio de comunicação brasileiro nos anos de 1940 e 1950, tá? O rádio era o que nós conhecemos por talvez internet ou televisão hoje em dia, né? Até mais internet do que TV. E o rádio, todo mundo parava para ouvir radionovelas, programas de auditório, transmissões esportivas, tá? E claro, mensagens do governo também, tá? Então aqui nós temos uma revista, nós temos duas mulheres que foram eleitas rainhas do rádio lá na década de 50. A Emilinha Borba à direita e do lado esquerdo a Ângela Maria. Para vocês terem uma ideia aí do quanto que o meio de comunicação, o rádio, era importantíssimo. A televisão vai passar a assumir esse papel, né, de principal meio de comunicação ali a partir da década de 1960, 1970, tá bom? Ok, podem responder aqui, né? Estabeleça uma relação entre o processo de industrialização e urbanização ocorrido no Brasil e o sucesso de programas veiculados por meios de comunicação.
Bom, os filmes da Atlântida e da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Foi nesse momento que, galera, algumas empresas de produção de filmes começaram a se desenvolver no Brasil também, quando o cinema começou a virar famoso no Brasil também. Podemos citar aqui, por exemplo, o Mazzaropi. Ele era aí um dos donos, né, da Companhia Cinematográfica Veracruz. Os filmes do Mazzaropi marcaram época, principalmente na década de 60, década de 1970, e ele gravou assim muitos filmes, né, quando o cinema estava então surgindo, começando a bombar no Brasil, junto com a TV e o rádio, né, que um pouco antes, na verdade, já havia se estabelecido como uma grande fonte de meio de comunicação, tá? E para fechar aqui, galera, um Brasil para brasileiro ver, tá? Então, esse período histórico brasileiro, década de 40, década de 1950, cai exatamente aqui quando os Estados Unidos estava pondo em prática a sua política da boa vizinhança, tá? Que era um objetivo dos Estados Unidos aí de se aproximar politicamente e economicamente dos países da América Latina, e isso fica ainda mais importante ainda para os Estados Unidos depois que começa a Guerra Fria, né? Afinal de contas, os Estados Unidos não desejavam que nenhum país da América Latina se aproximasse da União Soviética, né? Do socialismo soviético, tá? Então, foi nesse momento que os Estados Unidos passou a incentivar aí a industrialização dos países da América Latina, principalmente com o objetivo de aumentar as camadas urbanas, aumentar a população urbana, e é exatamente essa população urbana que vai comprar os produtos que os Estados Unidos fabricavam, tá? E é claro que através do cinema dos Estados Unidos, dos filmes e da música dos Estados Unidos, além de revistas, histórias em quadrinhos, todos esses meios jornalísticos e artísticos serviam para espalhar pela América Latina o estilo de vida americano, o American Way of Life, tá? Então aquele estilo de vida americano, a maneira deles viverem, os valores dos Estados Unidos, o consumo de bens, o consumismo. Então esses valores passaram a serem introduzidos no Brasil também, tá? É claro que o rádio, o jornal, a revista, o cinema e também a televisão contribuíram para que esses interesses aí da política de boa vizinhança dos Estados Unidos fossem introduzidos no Brasil, tá bom? O próprio Brasil era retratado como lá nos desenhos, no cinema dos Estados Unidos, né? Um país de belezas naturais, um país de coisas exóticas, de ritmos e cores diversificados, um local de gente alegre, um local de lindas mulheres, e de certa forma a gente pode perceber que a sociedade dos Estados Unidos ainda vê as pessoas do Brasil dessa forma, né? Olhem só, aqui a produção do Pato Donald, né? A produção Você Já Foi à Bahia foi feita em 1944 da Walt Disney e mostra aqui o passarinho brasileiro, né? O Zé Carioca, que é amigo aí, participa de alguns desenhos do Pato Donald. E foi a época também que essa famosíssima cantora brasileira Carmen Miranda, ela estourou lá no exterior, nos Estados Unidos, inclusive, né? Ela ficou conhecida, famosa por cantar com frutas, né? Chapéus de frutas na cabeça, e ela ganhou bastante prestígio e conseguiu. Foi uma das primeiras artistas brasileiras que não fez sucesso apenas no Brasil. Ela não era nem brasileira, ela era portuguesa, mas ela se tornou conhecida como brasileira. E foi nesse momento que ela conseguiu romper as fronteiras e se tornar famosa também no exterior, tá? E claro que dela dá pra gente perceber exatamente a imagem que os estrangeiros viam da gente, né? Principalmente aí pelas frutas que ela usava, essa imagem de estereótipos que formaram do povo brasileiro. Beleza, galera? Fechou, então? Espero que tenham gostado, façam os exercícios e é nóis!